Olá, turma, boa noite. Vamos dar início à nossa revisão para a segunda avaliação da disciplina de gestão de políticas, programas e projetos sociais. Nessa ocasião, o texto que a gente vai utilizar para esta segunda unidade é o texto da professora Rosanira Silva, intitulado Avaliação de Política, Programas e Projetos Sociais. Essa revisão será uma revisão sucinta, considerando que é apenas um texto, e o foco é na avaliação de política pública e programa. A autora, ela começa exemplificando, dizendo para a gente o seguinte: toda política pública é uma forma de regular ou de intervir na sociedade, claro, a partir do Estado. Mas, para isso, ela articula sujeitos com interesses e expectativas diversificadas. Isso foi objeto de análise na sala de aula, quando a gente colocou em questão o fato de que nem todo resultado de uma política pública ele é significativo, ele significa que houve consenso naquela decisão. Maioria das vezes, há muitas discussões internas, brigas de interesses, porque envolve interesses diversificados através dos atores que estão envolvidos naquele processo. A política pública, segundo Ozanira, é um mecanismo de mudança social que contém contradições, sendo uma resposta decorrente de pressões sociais. Nós vimos também que toda política pública não nasce necessariamente da benemerência do Estado e nem dos seus legisladores, mas da contradição entre as correlações de força social e a obrigação do Estado de prestar minimamente proteção, né, aos cidadãos. Ela serve, portanto, a interesses contraditórios, que ora se situam no campo do capital e ora se situam no campo do trabalho. Essa é uma discussão que já nos acompanha desde a disciplina de política social, lá com a inegável contraditoriedade apontada por Tiara Pereira. A autora ela vai dizer o seguinte: bem, uma política pública ela acontece, né, em determinadas fases e ela tem algumas características que vamos dizer assim, colocá-la no seu patamar de política pública. E essas fases são compostas, né, por eventos, por atores, por instâncias que vão corroborar para que a sua finalização seja aquilo que a gente conhece como política pública, seja a de educação, a de habitação, a de assistência, a de saúde. No primeiro momento, na primeira fase, é preciso que aquela problemática a qual a política pública se debruça a resolver, ela precisa ser constituída como um problema. Ela precisa ser percebida pelo problema. E essa lista de ações que chama a atenção da sociedade do governo é chamada de agenda de problemas, né? Agenda governamental de problemas. Então, o Estado precisa reconhecer que naquela situação há um problema para que se possa, num segundo momento, né, conceber aquele problema enquanto questão social. Então, se eu considero um problema enquanto questão social, necessariamente eu estou dizendo que o Estado precisa apresentar soluções, apresentar alternativas que sejam capazes, né, de solucionar, de minimizar ou de mitigar os efeitos daquela questão social, certo? Então, a primeira fase é o reconhecimento da problemática enquanto, né, pauta do governo, ou seja, o Estado assume ali que, frente àquela problemática, ele precisa apresentar uma solução. Aí há o que a gente chama de reconhecimento da questão social. Quando ela é reconhecida enquanto questão social, ela passa a ser objeto de debate dentro da Casa do Povo, né? Dentro do Senado, dentro da Câmara Federal, e a partir de então ela passa a compor a chamada agenda pública, que é aquele espaço onde as decisões são tomadas, já tomando como parâmetro, né, os objetivos que se desejam alcançar. Então, recapitulando, o primeiro passo é o da constituição do problema, segundo passo, o reconhecimento da questão enquanto questão social, e terceiro passo, a inclusão daquela problemática na agenda pública.